O primeiro mandamento, Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Qual seria o maior absurdo? Qual absurdo seria maior? Um protestante negando o quarto mandamento? O domingo como dia e colocando o domingo como dia santo do Senhor, como dia de descanso? Ou ver um adventista do sétimo dia adorando o Senhor Jesus como soberano Deus, Criador do céu e da terra? Qual seria, hein? Um escândalo, um maior escândalo. Ver um protestante, espírita, católico, guardando o domingo como se fosse o sábado, colocando o domingo no lugar do sábado do quarto dia da semana. Ou ver um adventista do sétimo dia adorando o Senhor Jesus como se ele fosse o soberano Deus, Criador do céu e da terra. Porque todos nós sabemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E o primeiro mandamento diz para não ter outros deuses diante de mim. Esse mim é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora fica a pergunta, qual escândalo seria pior? Eu creio que, sem dúvida nenhuma, é um adventista adorando o Filho de Deus como se ele fosse o Senhor Deus. Porque a Bíblia condena ter mais de um só Deus, o Pai. Tudo que nós colocar no lugar do Pai, ou em conjunto com o Pai, como se fosse um outro semelhante, como se fosse dois, é transgressão do primeiro mandamento. Os adventistas, espírita, católico e protestante, e os católicos, espírita, protestante, eles não têm conhecimento da santa lei de Deus. Deus não confiou a eles a lei, para guardar a lei, mas os adventistas sim. Os adventistas jamais um adventista era para dizer que o Senhor Jesus é Deus, um segundo Deus, ou Deus único. Nunca era para fazer isso, mas faz. Depois que a gente passa a entender a verdade sobre o primeiro mandamento, dá para entender o absurdo de chamar o Filho de Deus, que foi gerado e nascido de Deus, como está em 1 João 5, 1 e 5, e ver o povo adventista dizendo que o Filho de Deus é outro Deus semelhante ao Pai. Isso é de cortar o coração. Isso é de cortar o coração, porque é um absurdo, é um engano muito que Satanás conseguiu derrubar esse povo. Não dá nem para entender por que isso pôde acontecer. É o maior do que tudo, um dos maiores absurdos que pode existir na face da terra. Ver um adventista ensinando que o Senhor Jesus é Deus semelhante ao Pai, semelhante ao Pai. Você sabe quem quis ser semelhante ao Altíssimo? Ser adorado como o Altíssimo? Receber honras como o Altíssimo? Receber honras e glórias como o Altíssimo? Você sabe quem foi? Pois é, se você não sabe, eu vou dizer, foi Lúcifer. Nem Satanás ele não era, ele era Lúcifer, um anjo de luz, o terceiro mais honrado dentro do céu, abaixo de Cristo é o primeiro. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, quis receber as glórias que pertencem ao Altíssimo. E o resultado, nós sabemos qual. Mesmo
o povo adventista vendo a história do que aconteceu lá no céu, qual foi o que aconteceu com Lúcifer ao querer ser semelhante ao Altíssimo. Mesmo assim, mesmo vendo o primeiro mandamento, querendo transgredir o primeiro mandamento, mesmo assim o povo adventista continua querendo colocar o Senhor Jesus como se fosse o Deus Altíssimo. O Senhor Jesus nunca quis isso, nunca pediu para ninguém fazer isso. O Senhor Jesus não condena esse tipo de coisa. Quem acha que está exaltando o Senhor Jesus como um Deus, pensa que está fazendo o que Deus quer, agradando o Senhor Jesus, está ofendendo o Senhor Jesus. Isso é uma ofensa ao Filho de Deus. Isso é um insulto ao Filho de Deus. Ele nunca quis fazer isso, nunca quis ser Deus, nunca. Assim como Lúcifer tentou quebrar o primeiro mandamento e deu tudo errado para ele, ele quer que agora o povo, principalmente o povo adventista, faz o mesmo. Faz o mesmo, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser Deus. Mas olha o que aconteceu com ele. Agora ele quer que as pessoas coloquem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não quis ser Deus, mas agora ele quer que o povo se coloca, quer que o povo coloque o Senhor Jesus no lugar de Deus. Justamente para acontecer com o povo o que aconteceu com ele. Porque colocar outro no lugar de Deus é transgressão do primeiro mandamento. Será que esse povo não está enxergando, não? Isso é transgressão do primeiro mandamento. Se você quer, se você está adorando o Senhor Jesus como um Deus, você é um quebrador do primeiro mandamento. Você está transgredindo, você é um transgressor. Isso vai te custar a sua vida. E além disso, as pessoas contaminam milhares e milhões de outras pessoas. Os adventistas estão quebrando o primeiro mandamento do jeito que o diabo quer. São todos servos de Satanás. Todas as pessoas que colocam o Senhor Jesus como Deus é filho de Satanás, está fazendo a obra de Satanás. Nós temos que adorar o Senhor Jesus, que lá fala que todos os anjos de Deus o adorem. Ele é digno, sim, de adoração, porque o Pai mandou adorar Ele. Mas adorar Ele como Filho de Deus, como o enviado de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Lá em João 17:1, o próprio Senhor Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Segundo a palavra do Senhor Jesus, para ser salvo, tem de reconhecer o Pai como o único Deus, e a Ele como Filho que Ele enviaste. E Paulo disse que, todavia, para nós há um só Deus, o Pai.